E eu quero te perguntar, não Sim. teoricamente, eu quero te perguntar a partir da tua experiência de atendimento de imigrantes brasileiros no exterior. Quais são as competências que, no caso, um psicólogo ou uma psicóloga que vai fazer esse trabalho, quais são as competências a mais, além das competências básicas que um psicoterapeuta precisa ter? Quais são as competências que esse profissional vai precisar ter? Quais são, no seu caso, né, que você precisou ou que você continua adquirindo no transcorrer desse processo? Esse é um ponto muito importante, porque quando você vai fazer o atendimento ao brasileiro imigrante, né, ou expatriado, você precisa ter uma compreensão da literatura muito pertinente quanto a isso. Né? Qual literatura? Então, a gente vai ter muitos artigos, quase nenhum, a gente não encontra quase nada em português. Né? A gente vai ter muitos artigos em outros idiomas que, obviamente, hoje a gente consegue fazer a tradução desses materiais de forma muito rápida. Não diga isso não diga isso não diga isso. Deixa o pessoal estudar mas o pessoal inglês, pode espanhol, fazer francês, estudando essas traduções, mandarim, que é importante. Mandarim. É desafiador. Você já aprendeu, não? Nem de longe. Então, assim, a gente vai precisar fazer essa leitura, primeiro compreender, né, que eu tenho materiais também específicos e questões direcionadas à mudança de país, né? Fazer essa leitura de forma muito mais ampla. E veja, há uma pergunta que pode estar surgindo aí para muitos. Eu nunca morei fora do Brasil, eu nunca tive essa experiência, nunca nem viajei para outro país. Eu vou ter competência para atender? E aí é o que eu digo. A gente tendo um preparo, sim. Isso não vai interferir na qualidade do seu atendimento, porque não adianta eu ir para fora do Brasil, morar fora e não ter as competências necessárias, né? E esse feeling, né? Esse acolhimento que o nosso paciente vai precisar ter. Então, a partir dos cursos que a gente faz, a gente começa a estudar, né, campos dentro desse processo migratório que a gente nunca viu na faculdade. Né? Eu, na minha então, formação... essa é uma disciplina, podemos dizer assim, de repente, psicologia e imigração, ou psicologia intercultural, né, que a gente precisaria ter na grade. Seria muito importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, né? Com muitas questões de guerras ocorrendo no mundo, né? Pessoas forçando as pessoas a esses deslocamentos enormes, né? Exato. A gente teve uma época que, né, alguns anos atrás no país, que esse processo também migratório, principalmente para Portugal, né, Estados Unidos, voltou também com muita força, né? Pessoas aqui desempregadas e tentando uma mudança de vida. E a gente faz aquela mudança, né? Estados Unidos parece que foi para isso, gerou uma mudança para Portugal. A gente vendo muitos brasileiros buscando Portugal. Muito em alta. Muito em alta. Só que para isso você precisa ter toda uma logística, né? Toda mudança é importante. Se a gente não tem essa logística, pode trazer consequências muito graves, né? Então, assim, eu acho que o ponto principal desse profissional, ele precisa se preparar teoricamente, estudando os pontos principais ali, que vai envolver essa mudança. Agora, precisa ter também uma questão de flexibilidade. Em que sentido? Você vai estar lidando com fusos horários diferentes. Né? Então, você pode estar atendendo aqui 7 da manhã e ser 7 da noite, onde o seu paciente está. Né? Você poder ter essa capacidade também desse diálogo. De repente, esse brasileiro, né? Eu estou falando aqui do brasileiro, né? Porque se a gente for falar aqui de um atendimento a pessoas de diversos países que buscam essa psicoterapia, eu também, de repente, preciso ter essa competência no idioma, em outros idiomas. Né? Eu vou atender estrangeiros que vêm para o Brasil, ou o meu foco é o brasileiro que sai? Porque, veja, o brasileiro que está lá fora, muitos não buscam o psicoterapeuta no país onde ele está residindo. Ele vai buscar o brasileiro, porque é onde ele vai ter uma expressão mais pura ali, né? O que ele vai conseguir trazer termos que muitas vezes ele não consegue se expressar da melhor forma
na língua, no idioma, né? Sim. Ali no país onde ele está morando. Sim, Então, sim. muitos estão morando no Japão, mas vai buscar uma terapia com um psicólogo Alguém do brasileiro. Exatamente. Perfeito. Certo? Ótimo, Janaína. Eu estou adorando esse papo. Que porque bom. essa é uma questão que me interessa pessoalmente. Sim, Eu é muito instigante. Muito, né? muito instigante. Mas bora engrossar aqui esse caldo um pouquinho, né? Vamos botar lá. uma pimenta aqui nessa conversa. Por quê? Porque até aqui nós estamos falando dessa imigração, como a gente falou, né? Mais voluntária, Sim. que dentro de um projeto de vida, Isso. vou estudar, vou trabalhar, enfim, ou outras razões voluntárias, no campo da voluntariedade. Mas como a gente colocou, e você também já apontou, existem outros movimentos imigratórios que são compulsórios, são forçados. Né? Por guerras, por conflitos armados, a gente está vendo Rússia, Ucrânia. Exato. Né? A gente tem deslocamentos populacionais enormes, né? Oriente Médio, né? Oriente também. Médio, Israel, Muito evidente. Palestina, embora ali seja diferente, né? Porque os palestinos estão confinados, né? Dentro da faixa de Gaza. Isso. Mas, enfim, eu queria te perguntar agora, assim, em termos gerais, como que a psicologia tem alcançado esse imigrante forçado, esse imigrante que está totalmente desterritorializado, por exemplo, ou está acampado num campo de refugiados, né? Ou, de repente, esse imigrante que foi pego num movimento de imigração ilegal, como a gente tem muito nos Estados Unidos, e está sob custódia do Estado. Então, são situações extremas. Né? Exatamente. Nesse aspecto, o tema da imigração se encontra com a questão das emergências e desastres. Exatamente. Né? A psicologia, de alguma maneira, tem alcançado essas populações? Sim, tem alcançado. E agora, como? Pois é. Ela alcança, mas ainda com restrição de profissionais, podemos dizer assim. Imagino que sim. Né? Então, a questão dos Estados Unidos, né? Aquelas pessoas que vão tentar fazer essa mudança, mas de forma ilegal ainda. Sim, né? sim. Então, eu tenho uma colega, veja, eu tenho uma referência, né? De uma colega que atende... Aí, veja como a gente também pode ir direcionando a nossa carreira. Ela atende homens nessa condição. Né? Qual condição? Que vão para os Estados Unidos de forma ilegal, por exemplo. Tá, mas eles entraram e são imigrantes legais, que tem muita gente. Exatamente. E ela os atende. E ela os atende, Sim. isso. Né? Então, tem o medo também, né? Vive numa condição de medo. Exato, ansiogênico bastante, né? Isso. Né? Então, como fica essa questão de documentos, né? Se eu for pego pela polícia, ser deportado, né? Eu consigo algum emprego rápido, ou eu já vou organizado nesse sentido, eu já tenho alguém que vai me acolher, ou eu vou chegar lá e vou buscar, né, algo novo ali, sem muita perspectiva inicialmente. Então, são situações bem delicadas. E no Brasil, a gente tem grupos, né? Tem um grupo que eu participo, que é o Psimigra, que ele acolhe muitos desses refugiados. É Instagram? Tem o Instagram que é o Psimigra. Pessoal, vamos seguir aí, viu? Isso. E tem também o grupo onde eu participo, que a gente vai lançar um livro em breve sobre a saúde mental do brasileiro no exterior. É um material inédito, onde a gente juntou vários profissionais. Cada um direcionou uma pesquisa para um campo. No meu caso, foi a comunicação intercultural em ambientes corporativos. São pesquisas direcionadas a brasileiros, né? Então, assim, a gente tem esse material a partir de um grupo que se chama Psiterapia no Exterior. Tem a plataforma, né? A gente tem as supervisões de casos clínicos, inclusive, certo? A gente tem uma equipe, né, excelente. Então, são dois grupos que eu indico para quem tem interesse, né? O Psiterapia no Exterior e o Psimigra. Janaína, nós vamos continuar conversando sobre essa questão, mas você trouxe um tópico aí que eu vou abrir um parênteses, que eu acho que é importante. Inclusive, eu quero te ouvir comentando isso também. Ok. Porque a gente está aqui conversando sobre a situação de brasileiros que migram. Exato. E que se encontram com alguma forma de sofrimento, né, decorrente da situação de imigração. Exato. Mas tem o contrário também.
tem muita gente que migra para o Brasil. Isso. Principalmente, eu vou colocar aqui, principalmente vindo de países latino-americanos, né? O Brasil recebe. Venezuela. Exatamente. Né? Nós recebemos muito venezuelano, nós recebemos... E vão para Roraima, muitas vezes, né? A Venezuela por conta dessa crise econômica dos últimos anos, né? Mas, veja, antes disso, sempre recebemos, por exemplo, não vou dizer o Nordeste nem tanto, mas Sudeste e Sul do Brasil, sempre receberam muitos bolivianos. Paraguaios. Isso. E eles, é importante dizer isso aqui, eles não são bem tratados também. Sim. Né? Não são bem tratados no Brasil. Então, é uma coisa... Como esse tema é complexo, né? Muito complexo. E até a gente pensar assim, a razão, né, de não serem bem acolhidos é o medo, de repente, de... ir tomando empregos de outros. Tem isso também. Com certeza. Né? Passa por aí também. Passa por isso também, né? Ou de achar que, se não arrumar emprego, vão morar onde? Né? Então, vão ficar vagando pelas ruas, sabe? Então, isso gera também uma série de outras questões sociais, né? Questões políticas e sociais, que a gente precisa estar atento e ter um conhecimento também, até para poder discutir, sabe? Eu acredito firmemente nesse elemento que você trouxe. Alguns autores da sociologia, o Bauman trabalha muito sobre essa questão de como o outro, né? Nesse caso o outro imigrante, é um símbolo de medo da ocupação da vaga, do emprego. Bauman tem alguma reflexão sobre isso. Isso me traz também uma questão que é o seguinte: a vinda, né, de estrangeiros, isso impacta também, veja, nas próprias questões culturais ali, né, desse sujeito que chega. Ele é capaz de influenciar também as pessoas que estão ao redor dele, do mesmo modo esse brasileiro, né? Como é que esse impacto cultural vai acompanhá-lo no seu dia a dia, sabe? São muitas variáveis. No caso da relação do Brasil com o restante da América Latina, é uma relação complexa. Veja, primeiro, só nós falamos português, né? Todo mundo fala espanhol. Todo mundo fala espanhol, nós falamos português. Segundo, nós temos uma extensão territorial imensa, absurda. O que coloca o Brasil numa condição... O Brasil reproduz um pouco de um imperialismo, de uma... atitude imperialista. O que o Brasil sofre em relação a outros países de característica mais imperialista, como os Estados Unidos, alguns países europeus, o Brasil acaba reproduzindo com os irmãos latino-americanos. Né? E falta essa troca, muitas vezes, né? Até esse conhecimento, né, da América Latina como num campo mais geral, sabe? Eu acho... Pode ser um simplismo, Janaína, mas eu acho que o lance da língua tem muito a ver. A segunda língua nossa é o inglês. É o inglês. Era isso que eu ia te falar, não é o espanhol. Não é o espanhol. Enquanto os nossos vizinhos todos falam espanhol. Ou seja, como esse campo é complexo, né? E necessita de estudos, viu? Muitos estudos com esses grupos.